Então vamos lá. Tá tudo certo? Ai, gente, como será que tá meu cabelo? Fico um pouco tensa com esse assunto. Pra que câmera que é pra olhar? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vale a Pena Ler de Novo. Sempre fazendo a mesma ressalva de todos os vídeos. Vocês já estão cansados de que vocês têm que me dizer se valeu a pena ler de novo ou não, tá? Que eu não quero parecer prepotente. Então, seria, na verdade, uma pergunta. Hoje vamos de 10 histórias para tentar entender o mundo caótico, meu de Jamil Chad, que agora, devo dizer, finalista do Prêmio Jabuti. Chique isso, hein, John? É chique. Ó, vocês nem sabem a escuridão que o John deixou aí atrás. Aí eu, pra falar com o John, eu olho pra qualquer lugar, entendeu? Porque eu não sei onde ele tá, mas enfim, tô presumindo que tá ali. Enfim, ó, esse livro aqui, ele tem um formato muito inusitado para quem não leu. Se você está assistindo esse canal e não tem esse livro, não leu esse livro, francamente, né? Vamos combinar. Daqui você sai, em 2 cliques você compra e chega na sua casa amanhã. Olha, coisa boa. Mas enfim, a gente decidiu fazer uma estrutura muito diferente com esse livro, Jamil. A gente escreveu à distância, a gente nem se encontrou durante o período que a gente estava escrevendo. E cada um conta uma história, são 5 minhas e 5 do Jamil, que a gente viveu em lugares inusitados do mundo, né? Então as minhas são, vamos lembrar, Irlanda do Norte, Vietnã, México, Marrocos e Colômbia. São as minhas 5. Eu do Jamil eu não vou lembrar quais são. Mas vocês também não precisam porque vocês vão ler. E aí a gente conta uma história que puxa alguns assuntos. E a gente começa um bate-papo. Então, falo eu, falo Jamil, falo eu, falo Jamil. E aí vocês ficam aí pensando o que vocês acham, o que vocês não acham, que vocês concordam, o que vocês não concordam. Enfim, tá legal, viu? E é daqueles livros que não dá preguiça, porque você lê um pouquinho, aí você pode parar, entrar no Instagram, né, assistir um vídeo aqui do canal do YouTube, você lê mais um pouquinho, vai pegar um iogurte, faz o que você quiser, entendeu? Mas é um livro bom nessa dinâmica. Vou ler para vocês uma história que eu escrevi, a minha história da Irlanda do Norte, chamada Em Nome de Deus. Olha, por essa vocês não esperavam, eu falando essas coisas aqui no canal. E o livro a gente coloca o nome da história e os assuntos que isso vai puxar. Então, essa história puxa o assunto, obviamente, religião, poder, propaganda, espiritualidade e globalização. Muito bem, vou contar para vocês. No banco em frente ao meu, havia uma menininha de uns 3 anos. Trocávamos olhares curiosos e, em pouco tempo, ela já ria, e eu também. O trem arrancou de Dublin de manhã e a viagem até Belfast duraria pouco mais de 2 horas. Eu sabia pouco sobre a cidade. A principal informação de que dispunha na minha cabeça era que aquela era a cidade onde o Titanic havia sido construído. Ao longo da viagem, conversei um pouco com o pai da menininha. Seu inglês era difícil de compreender e, em algum momento da conversa, entendi ele dizer que eu não havia escolhido um bom fim de semana para conhecer a capital da Irlanda do Norte. Preferi pensar que tinha entendido mal, afinal estávamos em julho e definitivamente era melhor conhecer Belfast no verão do que no inverno. O hotel escolhido era razoavelmente perto da estação de trem, uns 15 minutos a pé. Situei-me no mapa e comecei a caminhada por aquela cidade que parecia ter parado nos anos 80. As fachadas das lojas, as roupas das pessoas, tudo parecia inadequado ao tempo presente. Logo no primeiro quarteirão, já havia um cordão de isolamento da polícia e uma viatura. Não entendi bem de que se tratava, mas, sendo eu uma paulistana, aquela cena não me impressionou minimamente e segui tranquila a minha caminhada. Todavia, não demorei para perceber que aquele não podia ser um sábado normal. Ruas vazias, comércio fechado, alguma tensão no ar. Mais adiante, comecei a ouvir uma banda, dessas de desfiles ou paradas que acontecem nas ruas. Segui o som. Uma avenida maior estava isolada para que o desfile passasse. Tudo muito estranho. Homens marchando com roupas improváveis e bandeiras laranjas, enquanto algumas pessoas sentadas na calçada bebiam cerveja, comiam coxas e asas de frango assistindo aquele espetáculo desorganizado. Conforme me aproximava do hotel, via cada vez mais homens bêbados, mais agentes da polícia tensos, mais viaturas, mais edifícios isolados. Ao fazer o check-in, perguntei à moça de que se tratava. Ela me disse que era a marcha da Ordem Laranja, mas não soube me explicar mais detalhes. Subi para o quarto, me instalei e comecei a pesquisar.
Descobri que o dia 12 de julho, data em que estávamos, era o aniversário da Batalha de Boyne, ocorrida em 1690, na qual o rei protestante Guilherme d'Orange, e daí o nome Laranja, Orange, Laranja, venceu o rei católico Jaime II. Eu me lembrei logo dos conflitos entre católicos e protestantes que havia estudado na escola e nas aulas de direito internacional. Mas confesso que eu não estava preparada para ver uma capital europeia parar num sábado de verão em 2013 por causa daquilo. Se eu estivesse na faixa de Gaza, talvez eu já esperasse por esse tipo de problema. Mas no Reino Unido? Católicos e protestantes? Sério? Resolvi insistir. Deixei as malas no quarto e saí pelas ruas de Belfast, me negando a ficar enclausurada no hotel naquela tarde de sol. Na rua de cima, havia uma igreja católica isolada por fitas pretas e amarelas com 2 grandes viaturas policiais em frente. Os policiais empunhavam suas armas enormes, olhando desconfiados para todos que passavam. Restaurantes fechados, lojas fechadas. Praticamente não havia crianças ou idosos fora de casa para aproveitar o sol e o calor tão raros por ali. Numa rua sem saída, cerca de 5 homens esmurravam uns aos outros com uma violência que eu nunca havia visto nem perto de estádio em domingo de clássico vencido pelo visitante. Eu começava a perceber que as coisas não iriam ficar mais tranquilas conforme a noite caísse. Passei mais uma vez pela rua onde o cortejo desfilava e, de repente, uma garrafa de vidro foi arremessada, atingindo o ombro de um dos protestantes que marchavam. Foi a gota d'água. Começou uma briga generalizada em que não se distinguia mais quem era católico, quem era protestante, quem era civil, quem era policial, quem estava louvando a Deus e quem estava ofendendo. Corri e voltei para o hotel, ofegante. Sunday Bloody Sunday, do U2, já não parecia uma narrativa distante. Não eram nem 7 da noite, o sol do verão ainda brilhava e eu compreendi que eu não podia mais sair. Pedi comida no quarto, e enquanto comia aquela salada César pálida, olhava as ruas pela janela, vendo os cacos de vidro, o lixo no chão, os homens bêbados, os policiais raivosos. Percebi então que aquela era uma das ocasiões em que me senti mais longe de Deus. Muito bem, né? Que horror, né? Muito louco isso, né? Muito louco como a gente... Por exemplo, quando eu menciono a faixa de Gaza, né, a gente sabe que é uma região de conflito. A gente sabe muito bem que existem conflitos entre judeus e muçulmanos e é uma coisa que está na mídia o tempo todo. Mas é curioso que ninguém, né, fala muito sobre ainda existir conflito com pancadaria, com polícia e tal. Né, se fala muito pouco sobre isso, por exemplo, entre católicos e protestantes. E aí, o Jamil, a gente começa aqui a conversa, o Jamil começa a comentar essa história e eu vou conversando com ele, muito sobre esse assunto todo. Que como é louco, é essa confusão que o mundo fez com a gente em relação a o que é religião, o que é igreja, o que é fé, né? Eu chego a falar isso no livro, que parece que a gente chega na vida e é que nem pacote de TV a cabo, né? O legal que a gente queria de pacote de TV a cabo era escolher exatamente o que a gente quer. Ah, então eu quero esse canal aqui de esporte, porque é legal pra mim, eu gosto desse aqui, porque tem uns filmes que eu gosto desse aqui de série. Né? Enfim, hoje em dia com os streamings da vida a gente nem pensa muito nisso. Mas, helicóptero. Tá animado hoje, hein? Ai, que tem um helicóptero. O dia tá bonito. Mas é real. Eu parei com a mão aqui, vocês separaram? Ô John, eu tava o tempo todo olhando aqui achando que era você aqui. Tem alguém aqui? Mas a sensação que a gente tem é que a gente só pode comprar pacotes fechados, né? Então, muitas vezes a gente acha que se a gente decide ter aquela fé, a gente obrigatoriamente tem aquela religião e obrigatoriamente tem que ter uma igreja. Ou então, se a gente decide que a gente gosta de frequentar uma determinada igreja, a gente tem que necessariamente seguir aquela religião. E eu acho que a gente também pode desconectar um pouco essas coisas, né? Fé é uma coisa. Você pode ter fé em muita coisa. Eu hoje em dia, né, eu digo isso, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho uma religião específica, mas tenho uma fé do caramba. Faço a minha oração, o meu rolê, né, as minhas coisas, e que uma coisa não quer dizer a outra. E a pessoa pode também professar uma religião que ela não vá, de repente, frequentar uma igreja. Né? Tipo, se a pessoa é católica, ela não precisa frequentar uma igreja. Se a pessoa é protestante, não precisa frequentar uma igreja. São coisas muito diferentes. Então, acho que esse é um tema muito louco. E aí eu lembro, né, eu menciono isso aqui, tô dando um spoiler do livro para vocês, hein? Mas tem uma coisa interessante que eu falo aqui, foi que quando eu cheguei no Vietnã, eu via muito, assim, você andava na rua, de repente você tropeçava num altar. E um altar que eles colocavam, tipo, umas bolachas, uns alfajores, umas cervejas. Eu falava, gente, queria ser esse santo aí, né? Porque gostei.
E aí eu fui pesquisar depois e descobri que o Vietnã é um dos únicos países do mundo em que a, digamos assim, né, religião mais professada, que mais tem número de pessoas no país, é o que eles chamam de religiosidade popular, que não tem nenhuma igreja intermediária, né? Então, assim, tem budista, tem católico, tem protestante, tem, mas a maioria da população professa a tal da religiosidade popular. O que eles fazem? Eles acreditam lá nos deuses deles, não sei se é no singular ou no plural, eles mesmos constroem o seu altar e o seu templo na calçada, dentro de casa, no escritório, colocam suas oferendas ali. Então, se eles acham que o Deus dele gosta de cerveja, ótimo, põe uma cervejinha lá, oferece toma uma, brinda ali, entendeu? Que legal, né? Que sistema legal também. E por que a gente não pode pensar no que faz sentido pra gente, né? Não é um pacote de TV a cabo, que do tipo, ou é tudo ou é nada, ou você é ateu ou você é religioso. Cara, tem várias nuances aí no meio, né? E acho que é legal a gente descobrir isso, porque quando a água bate na... Porque quando a água bate na bunda, gente, a gente costuma precisar acreditar em alguma coisa, digo por experiência própria, né? Enfim, umas das conversas que a gente tem aqui em 10 histórias para tentar entender um mundo caótico. Finalista do Prêmio Jabuti, é muito chique falar isso, né? Gostei disso. E pronto, depois vocês me contem se valeu a pena ler de novo ou ler pela primeira vez se vocês ainda não leram tudo, hein? Ai, ai, ai. Então é isso, hein? Então, vocês sabem aquela história no final de todos os vídeos do YouTube? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, manda pros coleguinhas, manda pras pessoas e voltem sempre.